Vista-se mal e notarão o vestido, vista-se bem e notarão a mulher. Já dizia Coco Chanel que entendia tudo de moda. Só nós mulheres sabemos a diferença que faz na nossa vida uma roupa nova, né? Se a gente está triste, nada melhor do que comprar uma blusa, um vestido novo, a tristeza vai embora rapidinho. Se a gente está feliz, também nada melhor do que entrar numa loja e sair de lá com uma roupa novinha para fazer aquela diferença no guarda-roupa. E sabendo de tudo isso, é que eu convido vocês para fazerem um tour comigo nessa marca que vem conquistando o coração dos gaúchos há bastante tempo e também fazendo uma super diferença nas redes sociais. Quer saber mais? Então vem comigo! Bom, agora eu estou aqui com a Elisete Ritz, ela que é sócia proprietária dessa marca linda que é a Lisale, que vai me contar um pouquinho, né, da história da marca, porque se tem uma coisa que eu gosto de saber é a história de cada marca. Tudo bem, Elisete? Tudo bem, Gigi. Tudo então, bem. Me conta como é que tudo começou. Olha, Gigi, é uma longa história, né? São 30 e poucos anos, então tem uma bagagem razoável, né? Mas assim, a Lisale, na verdade, antes chamava-se Mariá, né? Que inclusive é a razão social da empresa. E nós iniciamos, na época, confeccionando, no caso, a minha mãe era a diretora, né? A que iniciou com tudo. Ela que iniciou. E eu, particularmente, entrei meio que por acaso. Que a minha formação acadêmica não tem nada a ver com o que eu exerço hoje, né? De que tu é formada? Agronomia. Nada Tudo a ver, né? Então, assim, eu atuava na minha área e aí um belo dia, por situações que não importam agora ficar comentando, até por questão de tempo, né? E eu fui chamada e acabei entrando na empresa para contribuir, que eu estava num período afastada da minha atividade, né? E acabei entrando e foi indo e fui ficando. E estou lá, E né? até hoje, né? Até hoje. E nesse período todo, claro, que nós tivemos muitas transformações, né? Por questões de economia e questões também que nós optamos por caminhos mais direcionados, né? São quantos sócios hoje? Hoje somos a minha irmã, Alice Maria, e eu, Elisete. Muito bem. E o nome Lisale? Não, como é que surgiu? A Lisale surgiu, na verdade, assim, que foi uma insistência da Fábio, né, minha filha, e que queria muito que nós colocássemos um ponto físico aqui em Porto Alegre, porque nós somos do interior, né? E aí, quando começamos a pesquisar salas e tal, e ver o nome também. E quando nos deparamos com a região que nós queríamos colocar a nossa loja, tinham várias empresas, várias lojas de varejo que constava o nome Maria. Nós seríamos mais uma, né? Mais uma, sim. Maria, no caso. E aí começamos a ver a questão do nome para registrar, inclusive no INPE, a nossa marca é registrada. E foi a minha irmã que numa viagem que ela estava retornando e teve um insight, assim, juntando o meu nome e o dela, e surgiu Lisale. Às vezes não é um nome muito legal, né? Quando junta nomes assim, mas assim, deu super certo. O nosso eu acho que ficou muito bom. Muito eu gosto bom, do muito Lisale. bom. Ele assim é gostoso de sonoro, né? Isso, assim como eu gostava de Mariá, porque nós até éramos conhecidas como as Mariá. Isso. E é da onde a marca? A marca não é daqui de Porto Alegre, ela nasceu no interior. No interior, sim, né? Nós temos a nossa fábrica própria, sediada em Chapada, onde eu resido, inclusive, né? E a nossa equipe de produção é toda de lá.
E tudo que vocês estão vendo aqui nessa loja física é produzido por nós, né? Temos alguns itens que ao longo do tempo a gente percebeu que tinha necessidade de serem incluídas, mas nós fomos buscar também direto com fabricantes. Ah, sim, isso é importante, né? Mas É. nenhuma peça também passa sem passar por ti, né? Ela não vem pra loja sem ter o teu... Não, a gente teu aval. participa do início até o final de toda a produção da peça, né? Com certeza. E as coleções são lançadas de quanto em quanto tempo? Existe um período, assim, ou... Não, não tem assim um período fixo, né? Mas assim, mensalmente você vai encontrar novidades aqui na loja, com certeza, né? E a loja sempre foi aqui no bairro Moinhos de Vento, né? Foi no bairro, sim, mas nós começamos com uma loja com uma estrutura bem menor do que essa, né? Que era na Luciana de Abreu. Depois surgiu um convite para nós transferirmos para o Pátio 24, já uma peça com um espaço físico um pouco maior. Mas mesmo assim, ao longo do tempo, a gente percebeu que está ficando muito pequeno também, porque nós adoramos fazer eventos, né? Inclusive que a Gigi já trouxe o grupo dela aqui. Ai, né? do Rap das Gurias, é verdade. Foi muito legal. Então, essa peça aqui surgiu e a gente agarrou com tudo, né? Muito bem, essa loja aqui é linda, gente, é linda, é um bom gosto. Eu recomendo que vocês venham ver de pertinho aqui todas as coleções, porque realmente a cada semana que a gente entra aqui na loja, tem alguma peça nova, né? Sempre tem. Cada vez que eu passo aqui, sempre tem alguma coisa nova. E o nosso foco é mais na linha de alfaiataria mesmo. Mas assim, ó, é difícil a cliente entrar e não sair com um look totalmente composto com as nossas peças, porque tem blusas, camisas, blazer, vestidos, saia, calças, então temos uma infinidade de modelos, né? E até as básicas, né? Que hoje em dia você precisa, né? São necessárias. Né? É verdade. A gente, cada vez que entra aqui, que a Elisete tá na loja, bom, ela já compõe o look na gente assim, olha, rapidinho, de um bom gosto e uma rapidez incrível. Mas é que é um olhar, né? Que a gente foi também construindo, né? Ao longo dessa jornada. Sim, e por exemplo, essa calça que eu tô vestindo aqui é uma calça minha, que eu comprei na Lisalia, eu acho que mais ou menos 5 anos, pode ser? 5 anos, diz a Liege. 5 anos, ó, uns 5 anos. E eu adoro ela, uso muito, e essa é uma qualidade, né, que mostra a qualidade das peças, porque... São peças que duram. Muito. Atravessam coleções e coleções e você continua com elas atuais, né? É isso aí. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, vocês arrasam. Gigi. Obrigada. A maior preocupação aqui da Elisale é o corte e o caimento das peças. E como a Elisete falou, o forte deles é a alfaiataria. E a alfaiataria, peças de alfaiataria, quando não tem um bom corte e um bom caimento, não adianta. Não ficam bem, não tem o que faça. Então posso garantir para vocês que todas as peças aqui na Elisale são feitas pra gente. Praticamente isso, a gente veste e ficam perfeitas. Obrigada. Bom, agora então que o nosso papo aqui foi incrementado né? Com um cafezinho. Elisete, me conta, eu sei que vocês antes faziam várias feiras, né? Vocês continuam fazendo? Não, nesse momento não mais. Aliás, já há bastante anos que não. Mas a nossa história tem uma longa jornada de feiras, né? E eu, particularmente, sempre gostava muito, porque era um momento que você tinha um encontro com as clientes, você fazia novas amizades, novas clientes, né? Então, nós rodamos por todo esse Rio Grande, até Curitiba também, fizemos feiras, né? Teve anos que a gente fazia 18, 19 feiras no ano. Meu Deus do céu! E cada uma num período de 9 dias, né? Imagina! 9 dias. Então, assim, eu fui... É uma trabalheira, não? Bastante. Eu fui uma mãe meio ausente, eu reconheço. Acho que é por isso que a Fábio tinha, assim, uma bronca, de certa forma, com feiras.
Mas assim, nós fizemos feiras, a gente começou de uma forma muito pequena, né? E fomos evoluindo. Inclusive aqui em Porto Alegre a gente fez muito Sul Bazar, que era no aeroporto, né? Me lembro. Terminal Movimentava 2. muita gente, Era né? ótimo, era muito bom, muito bom. E onde mais vocês faziam? olha, nós fizemos Soledade, Guaporé, Bento, Canela 2 vezes por ano, Santa Rosa, Santo Ângelo, e lugares menores como Santo Augusto. Nossa, O pessoal do muita interior coisa. costuma fazer, né? Bastante Sim. feiras assim também. E hoje nós temos ainda clientes aqui que frequentam a loja física ou pelo menos compram nas lives ou pelo site ou o atendimento WhatsApp, que são oriundas das feiras. Olha. É um patrimônio, E né? vocês mandam para todo o Brasil? Com certeza, mandamos. Tem muitos clientes de fora também, de Rio, São Paulo, que buscam? Nós temos já, assim, a nível de Brasil, mas isso a Fábio pode te informar dados melhores. Mas assim, ó, a maioria dos estados do Brasil já teve venda, né? Isso é bom, Então- né? Legal que são peças aqui nossas, né? Aqui do Rio Grande, porque você sabe que eu tô sempre... Eu gosto de mostrar aqui no Dicas os empresários que estão fazendo a diferença, que estão fazendo a roda girar, Sim. né? Então, que a gente sabe quão difícil é, né? Ter uma marca de roupas. Eu vou te contar, porque eu também já tive, mas eu sei que os bastidores não são fáceis, não é só glamour, né? As Não. pessoas acham que é tudo glamour. Então, E ainda mais pela nossa localização geográfica, né? A logística é bem complicada, né? Bem complicada. Mas a gente sempre dá Mas um sempre jeito. dá um jeito, exato, Com sempre dá um certeza, jeito. sempre dá um jeito. A gente tem bastante apoio da nossa prefeitura com a questão de transporte, né? E a nossa fábrica é composta 100% de mão de obra feminina, né? Olha. E temos funcionárias, tem funcionária com mais de 20 anos de casa. É mesmo? Tem, com certeza, Isso é, já são da família, né? Com certeza, fazem parte, né? A gente tem, assim, um envolvimento grande, até com os problemas, às vezes, particulares, de questão de família, né? Tudo isso a gente sabe que não é Claro, fácil. Não é fácil. E o público feminino, né? Nós, mulheres, sabemos como é que é, né? Unidas a gente faz uma diferença danada, viu, gente? Né? Com certeza. Ai, muito bom. Bom, meu bate-papo agora é com a Fabi Ritz, ela que é diretora criativa aqui da Lisale. Tudo bem, Fabi? Tudo bem. Então me conta como é que funciona essa tua função aqui na marca. Então, eu estou, de fato, trabalhando na Lisale porque desde pequena eu sempre estive dentro da fábrica, né? No meio dos rolos de tecido, dormindo embaixo da mesa dos tecidos, criando minhas roupinhas de Barbie junto com as costureiras, né? Então, isso eu sempre estive muito presente. Mas foi mesmo depois que eu me formei, eu sou formada em publicidade e propaganda e exerci um tempo na área, mas eu vi que a veia empreendedora da família... E é forte, e é forte. Gritou mais alto, né? Então, por ter acompanhado toda essa trajetória da minha mãe, da minha tia e saber de todas as dificuldades e todo o esforço e trabalho que ela sempre passava, eu sempre dizia, mãe, mas tem que ter uma forma mais fácil, mais tranquila de a gente conseguir. O nosso produto é bom, o que vocês fazem sempre é muito elogiado, eu vejo isso das clientes. Tem uma forma de a gente crescer, né? Então, em 2013, eu entrei, que foi na grande virada ali de Mariá para Lisale, e muito porque eu insisti com elas duas, elas um pouco receosas, né? Mas eu insisti, não, eu com 25 anos na época, não, vamos abrir uma loja em Porto Alegre, vai ser tudo lindo, fácil, vocês me ajudam, vai ser bem tranquilo. Bem tranquilo. Né? Bem tranquilo, eu sempre digo que é a coragem que a ignorância dá, né? Porque se a gente soubesse, eu soubesse todos os desafios mesmo, né? Mas também se a gente não faz, né? Exatamente. A gente nunca vai saber. E eu sempre fui uma pessoa, uma guria bem metida, tá?
sempre estava à frente de muitas coisas lá em Chapada, né? Então, eu entrei em 2013, a gente começou com uma loja ali na Luciana de Abreu, nosso primeiro ponto, que era uma loja de 35 metros quadrados. Ficamos 4 anos ali, começamos a gente achava que, na época, todas as clientes que eram de feiras aqui de Porto Alegre iam ali na loja. Nós fizemos a nossa inauguração. As únicas pessoas que apareceram na inauguração foram as minhas ex-colegas de trabalho, né? E assim a gente começou, né? Todo começo tem um... Exatamente. E assim a gente começou, né? Então, eu aprendendo muito como é que era, a gente também percebeu uma grande diferença de gostos, né, da cliente aqui de Porto Alegre em relação à cliente do interior. Então, isso também foi uma transformação dentro da empresa, né? Então, qual é a diferença, Fábio, que tu percebeu, assim? Aqui a mulherada já sai pronta de casa de manhã, super bem vestidas, né? Não entende que para o trabalho tem que estar bem alinhada, que faz parte, né? E no interior a coisa é mais assim, mais tranquila, né? Então... Só se arrumam para alguma ocasião muito importante, Exato, para um evento. Então aqui a gente sai de casa e volta só na hora de dormir, não vai para casa, dependendo do evento, não vai para casa, se arruma. Então aqui a gente toca direto, né? E em relação também a cores, estampas, modelagem, né? No interior... hoje já está diferente, mas na época, né, no interior a gente tinha muitas estampas, a gente eram coisas muito coloridas, e aqui eu fui percebendo que são menos estampas e looks e cores mais sóbrias, né? Exatamente por isso que é o dia a dia da mulher aqui, porque a nossa cliente é a mulher que está no mercado de trabalho, está super ativa, então é uma mulher que precisa de conforto, estar bem vestida e também estar alinhada com a profissão dela. Não, eu acabei de falar, Fábio, agora até comentei que, como o forte de vocês é a alfaiataria, é impressionante o cuidado que vocês têm com o corte e o caimento das peças, porque a gente experimenta e fica perfeito. Parece que foi feito pra gente, eu falei isso agora, né? E realmente, olha, o trabalho de vocês é incrível. E não era assim. Sim. Quando a gente começou aqui em Porto Alegre, o nosso foco não era alfaiataria, né? Não era tão forte naquela época. E bem por isso, assim, por uma vontade minha também, que eu sempre quis, eu quero que a gente atinja mulheres que queiram ser bem-sucedidas, que querem estar à frente, líderes de mercado, né? Esse sempre foi um foco da Alizali, e quando eu entrei, por também eu me identificar muito com esse pensamento da minha mãe e da minha tia, também me gerou muito interesse para isso, né? Na nossa família, as mulheres sempre foram muito fortes, muito ativas, então isso é natural vir de mim também, né? Então a gente foi se especializando em alfaiataria. A gente foi aprendendo muito, porque não é fácil. Alfaiataria é bem difícil, né? Exatamente. Trabalhar com tecido plano é uma coisa bem... É um pouco mais complicado, né? De acertar. Então, a gente foi se aperfeiçoando ao longo desses anos, né? E eu vou te dizer uma coisa, que na minha percepção também, é que a alfaiataria também foi mudando ao longo do tempo, porque hoje em dia, antigamente, tu usava a alfaiataria com sapato de salto, tinha que ter aquela coisa mais formal. Hoje a alfaiataria... Olha, está super bem, né? E de tênis, e descontraída. Exatamente. Então, a alfaiataria também ficou mais... mais... Ela se modernizou, né? Exatamente. E não é mais aquele corte tão certinho. Tão certinho, tão durinho, né? Tão durinho, exatamente, né? Então, isso foi sempre uma linha que nos agradou muito durante o tempo, né? E a gente foi cada vez mais se aperfeiçoando, pesquisando, testando, descobrindo novos tecidos. Esse aqui dá caimento super bom, esse aqui não é tão legal. Então foi muitos erros e acertos, principalmente muitos erros, né? Porque é só assim que a gente aprende, né? É verdade, é verdade. Exatamente. E as lives, Fábio? Porque eu sei, assim, vocês estão arrasando, né? Vem já há um tempo arrasando nas lives. Como é que elas acontecem? Como é que é a receptividade do público com isso também? Então... As lives entraram na nossa vida em 2020, né? Por causa da pandemia, que foi ali um momento bem complicado, bem desesperador, né? Não só para nós, para todo mundo, né? E a gente aproveitou esse momento de dificuldade. A gente enxergou uma oportunidade, mas não que, no momento nós enxergamos uma oportunidade, porque a gente foi fazendo o que tinha que ser feito para a empresa sobreviver, né? Então, quando eu entrei na Alizali, eu também já tinha essa intenção de fortalecer o digital, isso lá em 2013,
que era totalmente outra coisa o digital, se for comparar com agora, né? Verdade. É totalmente outro cenário. Então, eu já sabia que o digital era o futuro. Só que eu não sabia muito bem, como realmente, como é que vende online, como é que a gente faz um site, como é que, né? Então, a gente foi testando, algumas coisas não funcionaram muito bem. E em janeiro de 2020, eu entrei para um grupo do Sebrae que se chama Conexão E-Commerce, a gente está presente nele até hoje. E foi a nossa grande salvação, né? Porque esse grupo é focado em e-commerce, né? Um dos únicos do Brasil, do Sebrae, e tem um monte de consultorias lá dentro, né? Consultoria de anúncios, conteúdo, né? Então, tudo a gente foi aprendendo com o tempo. E quando aconteceu a pandemia, a gente foi se aventurando, né? Em algumas novidades para tentar driblar a situação. Isso, o digital virou a televisão da pandemia, né? Então todo mundo estava conectado ali, né? Exatamente. E foi aí que também eu comecei a fazer mais vídeos, comecei a aparecer mais, porque antes não era assim, né? Até esses dias apareceu uma lembrança no Instagram de um dos primeiros vídeos que eu fazia, dá pra ver nitidamente que eu tava super nervosa, me coçando aqui toda, assim, né? Mas é assim, normal, precisa começar, claro. E a gente vai aprendendo, né? Então, a gente começou a fazer lives em 2020, não sabia muito bem como era, só que a gente, de fato, começou a vender mesmo em 2021. Que daí a gente pegou o jeito ali, né? Porque não é assim, só abrir a câmera e começar a fazer live e vai ter... E achar que vai vender muito, né? Exatamente, achar que vai vender muito. Então, foi todo um processo que o Sebrae me ajudou muito, eles enxergaram um potencial na gente e viram que a gente estava disposta a testar, né, esse novo canal. Então, a gente foi aprendendo, que eu sempre digo que assim, ó, quando a gente começou a fazer live, tudo era mato. Não existia curso, não existia palestra, não existia tudo que tem hoje em dia de informação. Então, a gente foi testando e errando de novo, muito. E aí, foi um novo momento da Lisale, né? Existiu uma Lisale antes da pandemia e uma Lisale pós-pandemia, né? Que aí foi o momento que eu vim mais pra frente e que... Então, acho que a marca atingiu mais gente, um público maior com isso, né? Com certeza. A gente só tem hoje 2 estados do Brasil que a gente ainda não fez algum pedido, né? Então, isso é muito bacana porque a gente, né, teve um alcance. Quais são esses estados? Amapá e Rio Grande do Norte. Mas já foi até um pro Acre, viu? Olha! Então ali a gente foi se aperfeiçoando e testando e o mais legal disso tudo que aconteceu nas lives é que a gente conseguiu trazer uma experiência muito mais humanizada para o online, porque hoje a gente sabe que o online é uma plataforma, comprar online é uma plataforma muito fria, muito solitária, né? Não tem isso aqui que a gente está tendo como tem na loja física. Só que a gente sabe que a nossa cliente não tem mais tempo de vir até a loja. Ela, óbvio que vem, mas não é... diferente, né? É diferente. Então, nós temos que ir até a nossa cliente, né? E quando a gente começou a fazer lives, todo mundo na época também falava, mas ninguém tá comprando por causa da pandemia, tá todo mundo sem dinheiro. Eu disse, não. Isto não é verdade, porque as lives que eu tenho assistido de outras lojas, como é que elas estão fazendo vários pedidos, várias caixas separadas? Olha tudo aquilo de sacola lá atrás que elas estão separando, né? Tem gente que está querendo comprar, como é que a gente chega até elas, né? E eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de falar em público, tá? Por incrível que pareça, dá pra ver, a gente percebe, né? Não, exatamente. E foi um momento que, assim, eu... Sim, te descobriu, né? Exato. Virou a chave. Eu digo que eu me descobri porque não tenho público na minha frente, que eu não estou enxergando as pessoas, né? Então, a gente consegue se soltar mais. E aí, a Lisale se destacou muito por causa das lives. A gente criou uma comunidade por causa com as clientes, né? Que são as nossas Lisa Lovers, né? Que se a gente está hoje... A gente começou numa loja de 35 metros quadrados e hoje a gente está numa loja de 220 metros quadrados. É por causa delas, né? De toda essa confiança, esse trabalho que elas... Toda uma construção, né? Que elas ajudaram a construir tudo Cada isso, uma tem, né? tem um tijolinho aqui, exatamente, ó. Exatamente. E eu digo que elas são as nossas livezeiras, né? As Lisa Lovers livezeiras, porque tem sempre aquelas que estão em todas as lives presentes, né? E... a partir desse momento, além de a gente ter um crescimento bem expressivo na empresa,
aconteceram muitas coisas bacanas. Como a gente ganhou muito destaque nas lives, a gente começou a ser chamada para participar de palestras, de cursos, contar a nossa história. E isso só vem agregar e fortalecer mais ainda a nossa marca, acho que vocês né? são uma inspiração para muita gente, né? Acredito que sim. E eu fico muito feliz e lisonjeada com isso, porque realmente assim a gente conseguiu fazer alguma diferença, não ser somente uma loja de roupas e tal. A gente realmente faz uma diferença aí nessa nossa comunidade, porque eu tenho certeza que elas têm esse sentimento de de pertencimento com o nosso crescimento junto também, né? E Fábio, vocês merecem todo o sucesso. Obrigada. Eu sou fã de carteirinha e tu sabe disso, não é de hoje. Obrigada. Não é de hoje. Sim, parabéns. Muito obrigada. Então já sabe, na hora de escolher aquela peça que vai fazer a diferença no teu armário, passa aqui na Lisale, na rua 24 de outubro, 1676. Gostaram dessa dica? E amanhã? Por onde será que eu andarei, hein? Vem comigo!